E aí galera, tudo bom? Hoje eu vou fazer uma talk que é a parte 1 de 2 sobre Event Loop do JavaScript, né? O que é isso? Todo mundo usa, todo mundo sabe, mas ninguém realmente sabe como é que essa coisa funciona, né? Bom, aqui tem algumas informações sobre mim, tem aí meu GitHub para quem quiser acessar, eu trabalho aqui no Pagar.me com essas tecnologias aí. Bom, o que é o runtime do JavaScript, né, gente? Bom, a descrição mais simples dele é essa maravilha, né? Ela é uma single-threaded non-blocking asynchronous concurrent language. Nossa, quanta buzzword, mas tem mais, né? Ela tem uma call stack, um event loop, uma callback queue e um monte de vendor APIs. Nossa, o que é tudo isso, né? Não sei, realmente não sei, né? Bom, quando a gente fala sobre single thread, a gente diz que um programa só consegue fazer uma coisa por vez, né? Quando você tem um programa de multithreads, você consegue ter várias linhas de execução, né? O que isso significa pra gente, né? A gente já vai falar sobre isso. O que significa ser non-blocking, né? Também non-blocking é uma outra coisa que é difícil de entender assim em um primeiro momento, mas por exemplo, uma operação que é blocking, um while true é blocking, ele vai travar o contexto de execução. Também vamos falar mais sobre isso. O asynchronous, ele serve para ela é a parte do non-blocking, né? Por ela ser non-blocking, ela tem que usar um paradigma assíncrono de execução das coisas, né? E concorrente é porque ela é single thread. Então, como ela é single thread, as tarefas que executam assincronamente, elas executam de maneira concorrente. Elas concorrem pelo mesmo recurso, que é o recurso de processamento, né? E linguagem é a linguagem que a gente usa. O que significa que ela tem uma call stack, um event loop, uma callback queue, vendor APIs? O que quer dizer tudo isso, né? Eu vou tentar simplificar isso numa imagem, né? O que quer dizer? Bom, isso aqui é uma imagem básica, que não é tão básica, de como funciona o JavaScript. Quando eu falo de o JavaScript, eu não estou falando de Node, eu não estou falando de browser. Eu estou falando sobre, assim, um contexto um pouco mais genérico. O contexto genérico é esse, né? Eu vou falar isso, vocês podem usar para várias outras linguagens de programação, né? Python pode ser implementado dessa maneira, Ruby pode ser implementado dessa maneira, qualquer linguagem pode ser implementado com esses conceitos que estão nessa imagem aqui, né? Bom, deixa eu explicar cada uma dessas coisas, né? Primeira coisa é a heap, né? A heap, ela é a memória disponível para o processo do Node. Sempre que você dá um new object, um new alguma coisa, ela é alocada nessa heap, né? Essa heap, então, é o lugar onde você pode alocar memórias, certo? A call stack, todo mundo já teve um stack trace, provavelmente, ela é a sequência de chamadas de função que foram executadas, que estão sendo executadas pela linguagem nesse momento, né? A gente chama essa parte de cima de máquina virtual, né? Porque ela realmente virtualiza algumas coisas da máquina e permite com que você abstraia conceitos de sistema operacional que é diferente em um sistema e diferente em outro sistema. Então a call stack são os contextos de execução, né? O que é um contexto de execução? Cada função é um contexto de execução, porque ela tem ali as suas variáveis locais, ela tem ali os seus argumentos, então esse é o contexto de execução dela. A gente tem esse event loop, que é sobre o que a gente vai falar mais depois, que ele é também conhecido como um agendador de tarefas, assim. Por que ele é um agendador de tarefas a gente vai descobrir depois. E nós temos a fila de tarefas, né? O event loop, em resumo, ele consome essa lista de tarefas, assim. E aí nós temos essa coisa estranha chamada de vendor APIs. Vendor APIs pode ser considerado o Node uma vendor API. A gente pode considerar o Chrome um set de Web APIs. O Firefox tem um set de Web APIs. Essa parte de cima, ela funciona de maneira independente das APIs de vendor que a gente tem. Elas, assim, é muito possível que a V8 seja implementada dessa maneira, mas que também o Firefox implemente isso da mesma maneira e o Safari implemente isso da mesma maneira. Porque a especificação base é exatamente isso aqui. Heap, call stack, event loop, task queue, né? Essas coisas todas. E aí essa seta aqui, ela indica como que funciona a comunicação das coisas, né? Através da call stack, eu posso fazer uma chamada para uma vendor API, como por exemplo, um set timeout, como por exemplo, no Node, fs.readFile, eu posso ler um arquivo. E dependendo de qual plataforma você está, essas vendor APIs, elas vêm para você para fazer o quê? Uma abstração do runtime e da plataforma. Por que runtime e plataforma? Por que diferenciar essas duas coisas? A plataforma
eu chamo de sistema operacional. Ela é o sistema operacional. Então, o que é abstrair o sistema operacional, né? Quando você tem um módulo FS no Node, ele é uma abstração de Windows, Linux e Mac, por exemplo. Ele consegue conversar com essas três plataformas e ela abstrai com uma única função. A função que você vai chamar é read file. E ela vai simplesmente abstrair isso para você, independente do sistema que você está. E a abstração do runtime é abstrair algumas coisas que permitem você inserir coisas aqui dentro. Como, por exemplo, como que eu faço para colocar uma tarefa nessa fila? Isso é um runtime API, uma runtime API, certo? Bom, ok, tendo tudo isso aqui, dá para dar uma visualização de alto nível como as coisas funcionam. Mas aí a pergunta é, né, como o JavaScript roda o código dentro dele baseado nessa estrutura aqui? Bom, primeiro ponto, digamos que a gente tem esse snippet de código aqui. Né? Eu tenho uma função print, ela dá um console log no square de um number. E esse square ele vai pegar e vai chamar uma função multiply que vai fazer essa multiplicação. Bom, quando você inicia o seu processo do Node ou do browser ou qualquer coisa, a gente tem exatamente isso aqui. Eu tirei a heap porque ela não faz sentido agora para essa explicação. Então pense que a alocação de memória ainda existe, mas a gente tirou ela aqui por fatores para simplificar a nossa explicação. Então quando você roda o teu processo pela primeira vez, ele está vazio. Ele não tem nada na call stack, não tem nada sendo chamado, nada sendo executado, nenhum contexto de execução ativo. Não existem tarefas numa fila de execução e o event loop está teoricamente parado. Na verdade, o loop nunca está parado, o loop está sempre rodando, ele está sempre fazendo verificações nessa fila de tarefas e fazendo verificações sobre o que ele precisa fazer. Então, por isso que ele chama-se loop. Ele é verdadeiramente um while true dentro do JavaScript. Dentro do Node, dentro do browser. Ele é um while true que vai ficar fazendo uma série de tarefas de verificações. Bom, então quando você roda o teu programa, ele está vazio, ele não tem nada no contexto de execução, e aí digamos que o Node tem uma função chamada main, e essa função main ela vai chamar a sua função. Então essa é a sua função raiz, né? Por exemplo, quando você abre o REPL do Node, que você digita Node, consegue digitar código, existe uma função que está sendo chamada ali. E essa função está fazendo um loop para ficar recebendo o input e parseando esse input e entendendo fazendo a avaliação daquele código que você digitou. Então, digamos que essa função, no nosso caso aqui, chama-se main. E na nossa função main, a gente chama a função prints. Eu não coloquei aqui parâmetros, né? Então eu só tenho os argumentos das funções, mas digamos que a gente chame prints com 2, né? Não importa o valor que a gente está passando aqui. Então, a função main vai ler essa linha inteira, ela vai ver, opa, eu tenho uma função prints, ok. O que a função prints faz? Bom, essa função prints chama um console log e aí está passando como argumento o square do number, né? Então, a primeira coisa que vai acontecer, quando a gente entrar nessa função prints, antes do contexto de execução main, a gente não tinha nada na call stack, a gente só tem a main. Quando você chamar a função prints, a função prints vai ser colocada nessa pilha, por isso que ela chama-se stack. Ela é uma pilha, você empilha sempre em cima e remove sempre de cima. Então isso vai entrando e saindo, essas funções. Então quando eu chamar prints, eu vou inserir nessa pilha, nesse contexto de execução, a função prints, certo? E aí eu tenho essa função square, eu tenho a função console log. Mas eu tenho, antes disso, a função square, que eu preciso resolver essa função, eu preciso avaliar essa função antes de passar o retorno dela para console.log. Então eu não posso chamar console.log, eu tenho que chamar square. E quando eu chamar square, a engine vai analisar essa função e vai ver que dentro dela, quando ela entrar, ela chama a função multiply. E aí eu empilhei a função square. Quando eu entro dentro da função square, eu empilho essa função dentro da minha call stack. Então eu consigo saber exatamente qual foi a ordem de chamada das coisas. Exatamente porque eu tenho esse tracking dessa pilha. A gente já vai descobrir por que isso existe. Ok, e aí eu descubro que eu tenho que executar multiply. Ok, a engine vai descobrir a função multiply e quando ela entrar na função multiply, ela empilha a função multiply novamente nessa pilha de chamadas na nossa call stack. E aí multiply resolve-se para A vezes B. Enquanto forem funções, essa pilha vai empilhando as coisas. Essa pilha vai ir recebendo essas funções.
A partir do momento em que o que eu tiver dentro da minha função for uma expressão, como por exemplo A vezes B é uma expressão e ela é avaliável e reduzível a alguma coisa que é um resultado, um valor, então eu tenho o meu valor. Como elas são arrow functions, elas vão retornar esse valor sozinho. Então eu vou retornar A vezes B nesse caso aqui. Digamos que A vezes B seja 2 vezes 2. Então eu vou ter 4. Então eu tenho o retorno desse 4. E aí a gente vai começar a fazer o processo inverso. A gente vai desempilhar os resultados das funções, ok? Então A vezes B vai ser resolvido para 4. 2 vezes 2, 4. Ok, a gente terminou o contexto de execução dessa função. A gente vai voltar para o contexto da função square, que tinha chamado multiply. A multiply de 2 vezes 2 resolveu para 4, então a minha função square já está resolvida também. Aí beleza, eu termino o contexto de execução da função square e eu desempilho a função square. E aí, ok, aqui nesse ponto eu tenho o meu valor que é 4. Mas eu ainda estou no contexto de prints, e o contexto de prints não terminou. O contexto de prints não terminou porque ainda existe uma função que eu preciso executar nesse contexto, que é o console.log. E como eu já tenho a avaliação de squared number, eu consigo resolver isso para um valor, então eu consigo passar esse argumento para console.log. E aí acontece uma coisa muito engraçada, porque até então a gente só via a pilha crescendo e voltando e a gente achou que ela ia terminar, mas não. Prints vai chamar uma outra função. Prints chamou anteriormente square. Então o square cresceu e agora que square terminou, a gente volta para o contexto de prints. E quando a gente terminar de executar a função square, que foi o que aconteceu agora, a gente vai chamar console.log. E console.log vai ser empilhado nessa fila de execução, nessa pilha de execução, que são os nossos contextos. E aí, quando console.log fizer o trabalho dele, a gente volta para o contexto de execução de main, e aí o nosso programa termina. E quando o nosso programa termina, algumas coisas vão acontecer. No caso do Node em específico, que é uma linguagem, é uma máquina virtual que roda em servidor, né, ou em cliente, depende do seu ponto de vista, geralmente quando não há mais nada numa task queue para ser executado, e quando não há mais nada na call stack sendo executado, o processo encerra. Então é o clássico exemplo de que você coloca, se você colar esse código no seu Node, chamar a função prints com o valor 2, ela vai executar, terminar e o processo do Node vai morrer porque não tem mais nada na task queue para ele executar e não tem mais nada na call stack para ser executado. É assim que um programa termina. Ok, mas até agora a gente não falou nada de task queue, a gente está só falando sobre call stack. Por quê? O que eu quero dizer com isso é, sempre que há alguma coisa na call stack, não há processamento de tarefas. Então isso é síncrono. A gente pode dizer que a função prints ela é uma função atômica. Você não tem como pausar a execução dessa função. Sempre que há algo executando na call stack, nada mais roda no seu programa. Só aquilo está rodando, mais nada está rodando. E isso é o que a gente chama de blocking, isso é blocante, isso trava a execução do seu programa. E aí, sobre tasks, né? Por que eu falei de task queue? Por que tem task queue aqui dentro, né? Bom, vamos falar sobre tasks. Bom, digamos que a gente queira executar essa mesma coisa, só que a gente quer chamar prints daqui 2 segundos. A gente não quer executar agora, a gente quer chamar prints daqui 2 segundos. Bom, a gente tem uma vendor API para isso, que por acaso ela é igual no Node e no browser, mas ela não precisava ser igual. Ela chama-se setTimeout. O setTimeout basta uma função, um tempo em milissegundos e essa função vai ser chamada depois de tempos milissegundos. Né? No meu caso aqui são 2000 milissegundos, então é 2 segundos. Como que isso aqui vai funcionar? Agora a coisa começa a ficar bem interessante. Bom, a gente tem a nossa main, que é a nossa função que a gente definiu como a base do nosso sistema, né? A primeira função. Bom, essa função ela vai ler todo esse código aqui. A gente não está chamando prints agora, a gente está chamando setTimeout. Antes não tinha o print, né? Agora eu tenho um setTimeout que chama ele. E aí o nosso código vai cair direto no setTimeout. Então o setTimeout será empilhado na nossa call stack. E logo depois que o setTimeout terminar de fazer o trabalho dele, ele vai inserir na task queue uma tarefa. Essa task queue é exatamente tarefas a serem feitas. Essas tarefas, elas dependem da estrutura como é feito, né?
ela vai ter um tempo que ela vai ser executada, ou um evento que vai trigar a execução dela, não isso é detalhe de implementação, e essa tarefa vai ser trigada então depois de X tempos. No meu caso aqui eu representei como o nome disso, que é list_on_timeout, que é a função que o setTimeout empilha realmente, esse é o nome da função que ele empilha na task queue, e 2000. 2000 é só uma representação mesmo do tempo que eu quero que você execute. E aí, main morre. Isso é bem legal. Main morre. E não existe nada executando. Essa é o grande segredo do Node. Realmente não tem nada executando. Porque o que significa ter algo executando? Ter algo executando significa ter a CPU sendo usada para fazer alguma coisa. E nesse caso, a CPU não está sendo usada para fazer nada. Na nossa visão de programador, né? Ela não está sendo usada para fazer nada. Não há código JavaScript sendo executado nesse momento. Porém, a máquina virtual do Node, ou do JavaScript, do browser, etc. e tal, ela tem esse event loop rodando. Esse event loop que está rodando aqui, ele está fazendo coisas. E dependendo da especificação, essas coisas são várias coisas. Como, por exemplo, no browser, o event loop é responsável por ficar renderizando o HTML. Ficar sempre atualizando a view. No Node, ele é responsável por fazer algumas verificações, como, por exemplo, se você solicitou alguma coisa da rede e essa resposta chegou, ele vai executar alguma coisa em relação a isso, ele vai reagir a isso. Então, o event loop, ele está rodando, só que não existe código JavaScript rodando. E isso é bom, porque você não está consumindo CPU para executar esse código JavaScript, e sim só o event loop. E o event loop ele é otimizado de acordo com o sistema operacional. Então, por exemplo, no Linux, ele vai dizer para o sistema operacional, me coloca para dormir. E o sistema operacional não vai escalonar aquele processo para rodar. O processo vai ficar realmente parado sem consumir CPU. E isso é muito bom, diferente de, por exemplo, você fazer esperas ocupadas. Ok, e aí depois de certo tempo, vai ter passado 2 segundos. E esse event loop vai perceber que isso aconteceu. E quando ele perceber que isso aconteceu, esse loop vai dar uma volta e ele vai jogar essa tarefa que estava na nossa task queue para dentro de um contexto de execução. Aqui eu já coloquei as duas funções empilhadas uma em cima da outra, né? Mas na verdade ela acontece uma por vez mesmo. List_on_timeout chama try_on_timeout e aí ele continua a execução. E aí que entra o segredo da coisa. Porque o try_on_timeout é a função da nossa vendor API que vai chamar a sua callback, que a gente passou prints aqui embaixo. Então o que vai acontecer? Try_timeout, ele vai chamar a nossa função prints. E a partir daí, a gente volta para o que a gente tinha antes. A gente vai chamar a console log, a gente vai entrar no contexto de prints, a gente vai avaliar square, a gente vai avaliar a square, vai descobrir que tem o multiply, a gente vai chamar o multiply, a gente vai avaliar A vezes B, a gente vai retornar o contexto, a gente vai voltar para square, a gente vai resolver esse multiply para 4, a gente vai voltar para cá, a gente vai voltar para cá, voltar para cá, e aí a gente vai chamar console log. E quando a gente chamar console log, a gente não vai voltar mais para main. Vejam que aqui não tem mais main. A main morreu. A main morreu. Não existe mais aquela função main. Porque o nosso contexto de execução agora é o contexto que foi trazido pelo event loop. E esse contexto trazido pelo event loop é o contexto que o setTimeout criou pra gente, que é essas chamadas aqui. List_on_timeout, try_timeout e tal. E aí, quando tudo terminar de executar, acabou a vida do programa. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque no Node, isso significa que o programa vai acabar. Realmente o teu terminal, quando você rodar, ele vai esperar 2 segundos e ele vai terminar. Porque a regra do Node é, quando a task queue estiver vazia e a call stack estiver vazia, eu terminei o meu ciclo de vida. Não existe mais nada acontecendo. Isso é verdade para programas simples. Quando você tem conexões com o servidor, quando você tem portas, arquivos sendo lidos, isso se torna um pouco mais complexo porque você ainda tem tarefas na task queue. E assim, eu simplifiquei o nosso exemplo para facilitar a compreensão de como as coisas funcionam, mas ela é um pouco mais complexa. Existem mais de uma fila de tarefa que você pode estar utilizando. As vendor APIs fazem coisas que inserem coisas na fila de tarefa, então tem outras complicações adicionais aí. Então assim, a nossa parte 2 agora, dessa mesma série de vídeo aqui, vai ser falando especificamente sobre browsers, e algumas coisas bem legais que existem de diferente nele sobre essas filas que existem.
Tudo isso ainda é super válido. Isso tudo é super válido lá, só que essas filas, existem outras filas disponíveis. E aí eu gostaria de fazer, inclusive, uma challenge para vocês, que é brincar um pouco com a diferença entre um set timeout e uma promise, por exemplo. Que elas são bem parecidas. Eu posso criar uma promise de timeout e executar alguma coisa quando reagir a esse evento. Eu posso criar uma promise resolvida e reagir a esse evento. E como que isso tudo funciona nessa task queue, né? Deem uma estudada nisso, deem uma olhada em casa. Eu vou deixar no vídeo algumas coisas a mais, uns links para vocês darem uma olhadinha nisso. Tem uns artigos bem legais. Essa talk, inclusive, ela é baseada em uma outra talk, que eu também vou deixar o vídeo para vocês verem tudo bem completo. Tem alguns sisteminhas, inclusive, que você pode rodar local para fazer esse debugging aqui. Eu fiz os slides na mão, mas lá tem um sistema onde você pode colocar código e ver isso acontecendo em tempo real, assim. E isso também serve caso você quiser brincar com debugger, você vai ver a call stack, você vai ver a heap, você vai ver a task queue, você consegue fazer isso. Explorem esses conceitos, é super legal entender isso aqui, para ver como você consegue otimizar a criação de programas assíncronos e como que você pode entender melhor esses contextos de execução. Então no próximo vídeo eu vou descer mais, falar sobre browsers, eu vou explicar sobre microtask queue e algumas ordens de eventos que acontecem no browser, e vou tentar trazer esse material de uma maneira mais simplesinha para todo mundo. O que eu tinha para falar era isso. Tem aqui algumas coisas minhas aí, se vocês quiserem entrar em contato e tirar dúvidas. E é isso aí. Obrigado!